cultura de crianças. Amém, queridas? Espero vocês. Amém, queridas? Hoje está difícil, hein? Até um amém aí. Cadê essas mulheres aí? Cadê? Vamos dar um aplauso para essas mulheres lindas aí. Vai ser demais esse congresso. Vai ser demais. Gente, que chique, pastora Mônica Figueira, hein? Aqui com a gente, coisa boa. Cadê a galera aqui de El Shaddai? Corre. Vem, Lipe, vem. Corre. Sobe aqui. Sobe. Vitão, sobe. Vamos lá, Leozinho. Corre. Vamos lá. Vamos orar por essa galera preciosa. Abençoar. A Bia veio? A Bia pediu para fazer oração, ela não está aí não? Cadê a Bia? Thaís, você vai fazer oração para nós? Vem cá. Thaís, aqui é a Bia está aqui, Thaís. Então, olha lá, hein? A próxima é você me lembra, hein? Não tinha visto, Bia. Então vamos orar. Todos subiram. Vamos fechar os olhinhos. Vai lá, Bia. Senhor Jesus, muito obrigada por esse dia. Muito obrigada por todos que vieram a essa igreja e até os que não vieram. Que o Senhor nos proteja, até os que estão assistindo online. Em nome de Jesus, amém. E a Elizabeth, olha que lindona ela, Bia. Podem descer. A Bia orou até por aquelas que estão assistindo online. Que gracinha, gente. Aleluia. Uai, parece que não deu? Eu tinha colocado aqui, né? Deixa eu ver. 3336. Vamos ver. Dou-lhe uma. Bom. Aleluia. Irmãos, esse congresso vai ser demais, hein? Glória a Deus. Antes da gente entrar aqui na palavra, eu queria falar aqui sobre o livro do pastor Charrier. Eu já tinha mandado lá no grupo de membros, né? Mas se você não... Alguém não sabia que eu tinha colocado lá no grupo de membros, eu falei assim, olha que você não está lá no grupo de membros, hein? E é uma pessoa importante. Então, se você não está no grupo de membros da El Shaddai, você é membro da El Shaddai, não está no grupo de membros, você precisa estar lá por causa dos avisos, né, das informações que nós colocamos. E nós colocamos aqui o livro do pastor Charrier. O livro do pastor Charrier é um livro que vai trazer para nós um conhecimento preciosíssimo da história da nação de Israel, principalmente a história atual. Como que esse povo voltou a ser nação novamente? Por que a gente chama a nação de Israel, muitos chamam de Palestina? De onde que vem isso? Esse livro vai ensinar. Por que é, por exemplo, que a nação de Israel é tão perseguida? Vai explicar, o livro vai explicar. Quais as profecias que estão acontecendo nos dias de hoje na nação de Israel? Então, esse livro, eu acho que ele já está esgotado, não existe mais ele, né? Eu consegui os últimos 10 para cá, e já foram vendidos 9, 8 na verdade, um ficou comigo, e esse é o último. Se você quer esse livro, né, você deseja esse livro, no final você pode me procurar. E aí você fala, pastor Carlinhos, eu não tenho dinheiro, é R$50 esse livro. Eu não tenho dinheiro, depois você me paga, não tem problema não, confie que você vai me pagar. Então está aqui o livro do pastor Charrier, Israel. Outra coisa importante, o Júnior, cadê o Júnior? Ô Júnior, eu tinha te visto aqui na entrada. Cadê o Júnior da Sônia, gente? Cadê? Tá aqui, ué. Você está da cor da cadeira, ué. Sobe aqui, Júnior. O Júnior esses dias passou por uma cirurgia, né, Júnior? Vem cá, para a gente orar por você, agradecer a Deus pela sua vida. E foi dos rins, não foi, Júnior? Sobe aqui. Aí eu estava pensando assim, esses dias também atrás, a Vanessa passou uma crise, né, Vanessa? Sobe aqui, Júnior, sobe aqui. O povo vê sua... Olha que menino bonito. Hoje, eu acho que foi hoje, o rapaz virou para mim e falou assim, fico chateado o povo falar que eu pareço o Leonardo DiCaprio. Eu falei assim, não, faz isso não. Ele falou assim, eu fico chateado porque eu sou mais bonito que ele. O Júnior é um menino bonitão, a Sônia que eu digo. E aí, Júnior, foi uma crise de rins, né? E hoje ele me mandou uma notícia
Você fez uma pedalada, não foi, Júlio? Quanto que foi essa pedalada? Carlinhos, foi sensacional, depois de uns 80 dias, 70 dias. Ó, depois de 80 dias, quase 3 meses, né? 80 meses, passei um momento tão difícil, tudo, umas dores, eu estava viajando com a família, tudo, e do nada passei mal, passei por 3 cirurgias durante esse período. 3 cirurgias, olha. Graças a Deus, né, Deus restituiu tudo novamente, para a honra e glória dele, né, nós estamos aí. E hoje fez a pedalada. Foi 10 quilômetros, 20 quilômetros, 50 quilômetros, quantos foi? Foi para ir para mais. Olha, só vamos aplaudir a Jesus. Não pode falar, né? Deus abençoe você, Júnior, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre sua vida sempre, meu irmão. Que bênção, que vitória o Senhor faz. Quantos entraram aqui com algum sintoma de enfermidade? Nós começamos a orar na hora da reunião, você já está se sentindo melhor. Deixa eu ver, levanta as mãos aí. Quem está se sentindo melhor? Uma mão. Vamos ver quantas que o Senhor já operou. De 80% a 100%, que você já está sentindo assim, a operação de Deus. Ó, uma mão, 2, quem mais? Então, 3 mãos, ó, 4 mãos, 5, tem mais gente? 6, 7, 8, tem mais alguém que está assim? Eu senti aqui, pastor, eu entrei aqui, estava com dor, estava com algum sintoma, eu estou de 80% a 100% melhor. 8, tem mais alguém que não levantou a mão? Vamos dar um aplauso bem forte a esse Deus maravilhoso. Olha que coisa maravilhosa. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos falando sobre as promessas de Deus, né? E eu comecei a compartilhar essa parte, como recebemos as promessas de Deus, não concluí, e hoje eu quero terminar essa parte, como recebemos as promessas de Deus, e pela graça do Senhor vai dar tempo de eu falar sobre 4 princípios. Vou falar aqui para vocês sobre 4 princípios, para que nós possamos entrar, receber, conquistar tudo que Deus tem para as nossas vidas. Então Deus vai falar conosco em nome de Jesus. Como é que eu posso receber a promessa de Deus? Como é que ela vem a mim? Como é que uma promessa de Deus chega à minha vida, pastor Carlinhos? Primeira forma, pela palavra. Lendo a palavra. Quando você medita na palavra, Deus fala com você, sim ou não? Quantos já tiveram essa experiência? Você começou a ler a palavra, você, esse dia eu estava vendo um filme, a pessoa estava desviada dos caminhos do Senhor, nesse filme, né? Aí ele foi, pegou a Bíblia no hotel, ele estava no hotel com o irmão dele, ele pegou a Bíblia assim, abriu, e o que ele tinha feito? Ele estava, ele tinha saído de casa, tinha ido para Nova York, viveu assim, totalmente fora daquilo que era o propósito do pai dele. O pai dele era um homem de Deus, a mãe dele uma mulher de Deus, a mãe faleceu, o pai faleceu, ele não esteve nos velórios do pai e da mãe, o irmão dele ficou muito chateado com ele, e aí ele voltou, e o pai tinha um desafio, que ele só receberia a fortuna que ele tinha para receber, se ele cumprisse um propósito ali que o pai tinha estabelecido. E nessa viagem que o pai estabeleceu com ele e com o irmão, ele então estava no hotel, ele pegou a Bíblia, abriu, e Deus começou, ele abriu na parábola do filho pródigo. Um homem tinha 2 filhos, era só ele e o irmão dele. Ele lendo assim, fala assim, um homem tinha 2 filhos. Um disse ao pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E aí o pai repartiu a herança, ele pegou a herança e foi para uma terra distante. E gastou tudo, absolutamente. Aí ele fechou a Bíblia e falou assim, nossa Deus, não precisava dar esse tapa na cara assim de manhã. Achei aquilo engraçado. Ou seja, quando você abre a Bíblia, Deus fala com você. Fala ou não fala, irmãos? Fala ou não fala? Então, nós precisamos meditar na palavra de Deus em todo o tempo. A Bíblia vai dizer para nós, que o homem bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, mas o seu prazer está na onde? Na lei do Senhor, e na sua lei ele medita quando? De dia e de noite, em todo o tempo ele está meditando a palavra. E quando você lê a palavra, as promessas de Deus vão saltar ao seu coração. Deus vai ministrar a sua vida, vai liberar palavras proféticas. Eu e a Sandra passamos uma situação muito difícil na nossa casa. Eu estava lendo, na minha leitura assim, diária, o livro de Isaías. Estava lendo o livro de Isaías, capítulo 49, se eu não estou enganado. Não tem jeito de projetar. 49, se não estou enganado, verso 24, 25, por ali. E essa palavra veio ao encontro em relação a um ataque que nós estávamos sofrendo na nossa casa, nossos filhos.
Essa palavra veio ao encontro daquela situação. Eu tomei posse daquela promessa. E Deus tem feito coisas extraordinárias em nome de Jesus. Então, quantos querem receber promessas de Deus? Pastor, como é que eu recebo promessas de Deus? Medite na palavra. Não deixe de meditar na palavra. Segunda forma, através da pregação da palavra de Deus. Não perca a pregação da palavra. As pessoas ficam aí viajando no TikTok, pelo amor de Deus, irmão. Viajando as coisas da internet. Coloca uma palavra de Deus, pega o canal El Shaddai Araguari, pega as palavras que já foram ministradas, medita nessas palavras, está tudo gravado lá no arquivo. Está tudo gravado lá, bonitinho, é só você colocar. Você pode até colocar o lugar onde você quer ouvir aquela palavra. E medita na palavra que foi proferida, que foi pregada. Essa palavra tem poder. Quando a Bíblia diz em Romanos, eu não sei se eu botei a passagem, não coloquei, mas é Romanos, alguém me ajuda aí, abre aí para mim, que nós estamos sem a projeção aqui, por causa do slide que eu coloquei, me ajuda aí, Romanos, capítulo 10, verso 17, o que fala lá para mim? Quem pode ler para mim? Lê bem alto aí, quem achou pode ler. 10, 17. De sorte que a fé vem pelo, e o ouvir, tem uma tradução que diz assim, ó, a pregação da palavra. Alguém tem essa tradução que fala a pregação da palavra? Quem tem essa tradução aí, que achou essa tradução? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da pregação da palavra de Deus, da palavra de Cristo. Alguém tem essa tradução? Quem achou? A Sheila achou? Fala, Sheila, como é que fala? Mensagem. Muito bem, então é uma designação específica, é quando se ouve uma mensagem, é quando se ouve uma pregação. Olha a importância de você ouvir uma pregação. No momento em que você está ouvindo aquela pregação, Deus fala alguma coisa em alguma área que você está precisando, necessitando, e aquela palavra ali é liberada sobre a sua vida. Alguém já teve essa experiência? Alguém já teve essa experiência? Olha só, muitas mãos levantadas. Algo que mexeu com o meu ministério, eu estava num congresso, e um pastor estava pregando, e isso fez toda a diferença no meu ministério. Eu não era pastor, eu não era nada ainda, eu era um obreiro. Eu lembro que eu era um obreiro naquele momento, mas eu ainda estava bem novinho na fé. E ele começou a pregar. Jesus chegou aos discípulos e disse: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Aí ele começou a dizer assim, como que Jesus fez naquele momento? Soprou sobre eles o Espírito Santo. Ele começa explicando assim, ó, por que ele soprou o Espírito Santo sobre eles? Porque do mesmo jeito que Jesus foi enviado, eles seriam enviados. Como que Jesus foi enviado? Aí ele abriu em Isaías 61, irmãos, e começou a dizer: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, e Ele me ungiu. Irmãos, quando ele falou isso, eu tomei posse daquela palavra. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Eu botei a mão sobre a minha cabeça e comecei a profetizar. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim e Ele me ungiu. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim e Ele me ungiu. Irmãos, eu comecei a ficar forte na fé, porque eu tomei posse daquela palavra que estava sendo pregada. Profetiza sobre sua vida, coloca a mão na sua cabeça aí nessa noite e começa a dizer, começa a declarar sobre sua vida: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Começa a dizer: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim e Ele me ungiu. Começa a dizer isso: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim e Ele me ungiu. Mais uma vez: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim e Ele me ungiu. Se você recebe, dê um aplauso bem forte ao Senhor nessa noite. O Senhor te ungiu. O Senhor te ungiu. O Senhor te ungiu, meu amado. Não espere a unção que vem de homens. O Senhor te ungiu. O Senhor te ungiu. Você já pode no Senhor realizar sinais, prodígios. Jesus te ungiu.
pastor Carminho, eu cheguei lá no hospital, alguém estava doente, eu pensei no senhor para ir lá fazer uma visita. O senhor te ungiu, camarada. Bota a mão na cabeça dele. Ah, mas era um capeta. O senhor te ungiu. Então, queridos, a unção de Deus está sobre ti. Diga, a unção de Deus está sobre a minha vida. Irmãos, essa palavra eu recebi enquanto alguém pregava. Olha só, outra forma de eu receber as promessas de Deus, pela palavra profética. Quando Deus levanta uma pessoa e traz uma palavra específica para você. O Senhor manda te dizer isso. Às vezes a palavra vem de uma revelação. Você tem passado por isso, assim manda dizer o Senhor, eu sou contigo, por onde quer que andares, não temas. Olha a palavra profética que Deus trouxe para Josué, não temas, ser forte e corajoso, eu sou contigo, por onde quer que andares. E naquele momento Josué ficou forte, porque ele recebeu uma palavra profética. Deus pode levantar profetas. Quando alguém chegar perto de você e fala assim, ó, Deus está me mandando falar alguma coisa aqui com você. Ouça aquela palavra, escreva aquilo. Hoje tem celular, coloca lá no... Como é que chama aquele negócio de gravar lá? Gravador, tem um gravador, não tem? Tem um gravador, bota lá no gravador. Não sei mexer com isso, pastor Carlinhos. Bota lá no WhatsApp mesmo, que tem gravador lá. Depois você se vira. Então, não perca, Deus está falando com você. Alguém levantou-se para liberar uma palavra sobre a sua vida. Marca aí na sua agenda, se eu não estou enganado, dia 22 de outubro. Depois eu confirmo com você essa... Vê se 22 de outubro é domingo, dá uma olhadinha aí, quem tem calendário? Me ajuda aí, gente, me ajuda aí. Me ajuda aí, 22 de outubro é o quê? Deixa eu ver se é isso mesmo. Vê se é domingo, Então marca já na sua agenda, 22 de outubro, pastor John Shell, dos Estados Unidos, do Alabama, Estados Unidos, estará conosco aqui, falta um pouquinho para confirmar, estará conosco aqui, esse homem é um profeta de Deus. Você vai já preparar seu coração, porque vai haver um mover profético nesse lugar, você crê nisso? Em nome de Jesus. Então não despreze, a Bíblia diz assim, ó, não despreze as profecias, não despreze, anote, toma posse daquilo. Outra forma, pelos anjos, Deus pode trazer, anjos se manifestavam cotidianamente na vida da igreja, era impressionante, né? Os anjos vinham, ministravam sobre a... Eu fico olhando, por exemplo, aquela história lá da mãe de Sansão. O anjo apareceu para ela, falou, daqui um tempo ela era estéril, daqui um tempo Deus te fará mãe de um filho, o nome dele será Sansão, você não permitirá com que ele beba nada que venha da uva, porque ele será nazireu desde o ventre, desde o seu ventre, desde o ventre materno, ele será nazireu, separado pelo Senhor, ele será guerreiro. Irmãos, essa mulher ficou impressionada, o anjo falou, ela correu para o marido e falou assim, um anjo falou comigo, o marido falou, não, vai ter que falar comigo também. E aí o marido falou, Deus, manda esse anjo para falar comigo, que eu não entendi direito a mensagem. E Deus é gracioso, mandou o anjo de novo, explicou para ele. Então anjos podem vir. Hoje não é tão comum, porque nós já temos a mensagem, nós já temos a palavra, né? Nós já temos a palavra de Deus, mas é possível que isso aconteça. Países que, por exemplo, não tem como pregar, é proibido pregar o evangelho, muitas vezes os anjos se manifestam para as pessoas, aparecem para as pessoas, e faz como fez lá com Cornélio. Lembra de Cornélio? Ele está lá orando e tal, fazendo, aí um anjo apareceu, quase caiu para trás, morto, coitado. Um anjo apareceu e falou assim, Cornélio, Jesus. Não, ele não conhecia Jesus ainda não. Ele falou assim, Cornélio, vai até Jope, na casa de um tal de Simão, curtidor, lá tem outro Simão chamado Pedro, chama ele porque ele vai te ensinar a palavra. Veja que o anjo não pregou, ele mostrou o caminho. Mas a mensagem pode vir através dos anjos. Os anjos podem falar conosco. Eles estavam vendo Jesus subindo, 2 anjos apareceram para eles. E falaram assim, por que vocês estão ficando com os olhos fitos nos céus? Bora lá fazer o que ele falou para vocês aí, ser testemunha. Porque esse homem, esse Senhor que vocês viram subir, virá novamente. Assim como vocês viram ele subir, ele virá. Quantos creem que Jesus voltará? Os anjos testificaram isso. Os anjos testificaram. As mulheres correram para o túmulo e falaram, e agora? Como é que a gente vai fazer? O túmulo já estava aberto. Um anjo tirou o túmulo. Aí elas entraram, quem estava lá? 2 anjos. Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Dá um aplauso a Jesus, irmão. Dá um aplauso ao Senhor. Aleluia! Aleluia!
Os anjos. Como que as promessas podem vir a mim, pastor Carlinhos? Pela ação direta do Espírito Santo falando com você. A Bíblia diz, o Espírito de Deus está em nós e Ele nos ensina. Diga comigo, o Espírito de Deus fala comigo. Ele me ensina, Ele me adestra, Ele me instrui, Ele me direciona. O Espírito de Deus fala. Você crê que o Espírito de Deus fala, irmãos? Então ore, converse com o Espírito Santo. Fale com Ele. Você está com alguma dúvida? Conversa com o Espírito Santo. Não está entendendo alguma coisa na palavra? Peça ajuda ao Espírito Santo. O Espírito Santo, Ele fala, inspira, Ele ministra, Ele compartilha o propósito e as promessas de Deus comigo, com você. Outra forma de receber as promessas de Deus, por visões. O livro de Apocalipse inteirinho são visões. São visões. Visão tem uma diferença de sonho. Qual que é a diferença? É um sonho acordado. Qual que é a diferença do sonho e da visão? Um sonho acordado. É quando você, por exemplo, quando você sonha com algumas coisas assim acordado, você pensa, fala, não, podia tanto dar. Por exemplo, você queria entrar numa empresa, você queria entrar numa universidade, você queria casar com aquela princesa. Aí você fica se vendo assim, oh Jesus, eu entro. Tem gente, você sonha acordado? Quantos aqui sonham acordado? Você sonha acordado, irmão? Isso é uma? Vai, credo. Quando você sonha acordado, isso é uma visão. É uma visão do seu coração, mas é uma visão. Então, do mesmo jeito, Deus pode te dar visões. Então, não fica pensando assim que visão é quando você cai, é arrebatado, aí que você tem uma visão. Não. Aqui agora, você ouvindo a palavra, Deus pode te dar uma visão. Você pode ver coisas. Às vezes você vê coisas que você não entende. Aí você vai pedir para o Espírito Santo te instruir. O que é isso que eu vi? Por que eu vi desse jeito? Então, visões. O livro de Apocalipse inteirinho é Deus liberando promessas tremendas. Naquele dia, não haverá mais morte, não haverá mais choro, porque Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Dá um aplauso a esse Deus maravilhoso. Oh, papai, oh Deus! João viu isso, ele teve uma visão disso. Nossa, que coisa tremenda. Você já pensou você ser projetado lá para aquele dia? Coisa tremenda, irmão. Então Deus pode dar visões. E por último, como eu já falei, Deus pode dar também pelos sonhos. Pastora Lília direto tem sonhos. Pastor Carlinhos, sonhei. Muitas pessoas têm sonhos. E Deus fala. Deus ministra pelo sonho. Você já recebeu um sonho que você falou assim, isso aqui não é de mim, não, isso aqui é de Deus. Quantos já receberam? Sonhos mesmo. Que Deus fala, que Deus ministra, que Deus compartilha com você. Uma palavra, uma situação, uma revelação. Então são essas as maneiras pelas quais Deus pode liberar promessas sobre a minha vida. Eu quero, nesse tempo que nós temos final, compartilhar com você sobre 4 princípios pelos quais nós podemos receber as promessas de Deus. Então, veja bem, não adianta nada Deus falar comigo, com você, se não há na minha vida e na sua vida conhecimento. Porque a ignorância, ela rouba de nós as promessas que Deus tem para a nossa vida. O que é que a palavra de Deus vai dizer para nós em relação ao conhecimento? Olha aí, profeta Oséias, o que diz? O meu povo está sendo o quê, gente? Destruído, porque lhes falta o quê? Conhecimento. Conhecimento. Nós precisamos estar municiados do conhecimento. Quando o diabo vai tentar Jesus lá no deserto, como é que Jesus vence o diabo? Através da palavra. Porque Jesus, ele tinha o quê? Conhecimento. Aí você fala, ele era Deus, mas ele veio como homem. Ele teve que aprender, a Bíblia diz que ele crescia em sabedoria. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Crescia em sabedoria, em estatura e em graça. Então, se ele crescia em sabedoria, significa que ele foi aplicado. Ele não faltava aula. Ele não tomava bomba no colégio. Ele era aplicado. Ele era, disciplinado. Ele meditava na palavra. Por exemplo, entregam para ele o livro. Esse tempo atrás, o pastor Charrier estava numa sinagoga lá em Auschwitz.
Ele entrou dentro da sinagoga e tinha lá o chefe da sinagoga. E ele perguntou para ele, atrás assim, ó, quando você entrar numa sinagoga, você vai perceber, atrás tem um armário mesmo, um móvel, um armário. Esse armário é chamado a arca. O que tem dentro dele? Ele tem um rolo, um livro lá, um rolo, tá? E é chamado, né, a Torá. A Torá está lá dentro. O que tem lá dentro? Os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Está lá a Torá. Muito bem. E dentro muitas sinagogas, além da Torá, existem também os livros proféticos e os escritos, também chamados de salmos. Está lá dentro dessa arca. Muito bem. Aí o pastor Charrier virou para esse homem, né? Constantemente eles pegam esse livro e fazem a leitura. Ele falou assim, quem que pode ir lá pegar o livro e fazer a leitura? Sabe o que ele falou para o pastor Charrier? Ele falou assim, qualquer um pode fazer isso. Falou, aí, qualquer um pode fazer? Qualquer um pode fazer. O problema é que a pessoa não vai entender nada. Porque só os rabinos, só os mestres conseguem ler, porque é como se fosse código. As palavras estão todas juntas, uma atrás da outra, assim, ó, e é de trás para frente, né? Elas estão todas juntas, não tem separação uma da outra, e não tem vogal. Você consegue ler? Então, ele falou, pastor Charrier, qualquer um pode ler, mas ele não conseguirá ler. Aí você vai lá em Lucas e vê que Jesus entrou na sinagoga, se levantou, pegou o livro do profeta Isaías e achou um lugar, sim ou não? Para ele fazer isso, ele tinha que ter um conhecimento tremendo das Escrituras. E o que foi que ele falou? Justamente o que nós estávamos falando aqui. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, Ele me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, aos pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração. E aí ele vai ministrando. Por que ele achou esse lugar? Porque ele tinha conhecimento. O diabo fala para ele, transforma as pedras em pães. Ele lembra da Torá. Não, porque nem só de pão viverá o homem. Por que nós perecemos, pastor Carlinhos? Porque nos falta conhecimento. Olha o que o próprio Jesus vai dizer. Errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Por que muitas vezes nós erramos? Não é por intenção, é por ignorância. Já, por exemplo, eu fui com a Sandra, nós entramos na cidade de Tubarão, lá em Santa Catarina, para procurar um hotel para dormir, porque estava já tarde, falei, estou cansado, não consigo seguir, e tal. E aí a gente vai passando pela cidade assim, pai, eu virei desapercebido numa rua, dei de cara com uma viatura da polícia, porque eu estava na contramão. Aí ele foi muito camarada comigo, viu? Naquela época a placa falava o nome da cidade, né? Hoje não fala mais. Naquela época falando, ele deve ter pensado, ô menininho perdido isso aí. Então, errais por não o quê? Conhecer. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Então, primeira coisa que nós precisamos para receber as promessas, conhecimento. Segundo, fé. Nós precisamos crer. O que adianta Deus liberar uma palavra sobre você e você não crer? O que adianta Deus dizer a você algo que Ele tem prometido para você e não houver uma resposta de fé no seu coração? Foi o que Deus falou para Marta. Ele insistiu com ela, não te disse eu, ou seja, eu já te falei, Marta. O que Jesus tinha falado para Marta? Se creres, o que vai acontecer? Verás a glória de Deus. Deus está falando com você aqui nessa noite, filho, filha, se você crer, você verá a glória de Deus. Só você que recebe, dá um aplauso bem forte ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Se você crer, às vezes não falta conhecimento, falta o quê? Fé. Estou te vendo aqui, Graciela. Eu fui lá na Santa Casa, aqui ó, eu fui lá na Santa Casa, sua irmã passou, eu falei, Graciela, era a Andriele, era a Andriela, aí eu falei, não pastor, eu sou irmã dela, não, é mesmo, parece demais. Então, não te disse eu, se creres,
Às vezes a pessoa tem conhecimento demais, irmãos. Você já viu que a pessoa assim, conhece a Bíblia de trás para frente? Mas chega na hora da fé, exercitar, ela é uma pessoa fria. Ela é uma pessoa fria, uma pessoa morna. Às vezes a pessoa não tem tanto conhecimento da Bíblia, mas o coração dela borbulha de fé. Deus vai lá e cura um cego de nascença, que jeito? Cospe na terra, lambreca o olho dele de lama com saliva, irmãos. Que isso? Vira para o homem e fala assim, vai lá no tanque de Siloé que você vai enxergar agora. Então, o que ele fez? Ele creu, sim ou não? Ele creu, falou, eu vou enxergar. Ainda bem que ele não tomou nenhum religioso, teólogo. Os teólogos iam virar para ele e falar assim, não procede, não vai dar certo. Tem muito conhecimento. Olha o Nicodemo, chega para Jesus, começa a confrontar Jesus. Jesus fala, Nicodemo, você é mestre em Israel, não sabe essas coisas, você precisa nascer de novo. Então, às vezes tem conhecimento, mas não tem fé. Esse homem voltou vendo. Os religiosos falaram para ele assim, quem que foi que te curou? Ele falou, não vi quem foi, eu estava cego. Mas eu sei o nome dele. Tem umas coisas na Bíblia que é engraçado. Mas eu sei o nome dele, eu escutei, eu era cego, eu escutei. O nome dele é Jesus. Não, porque não pode ser e tal. Como é que aconteceu? Olha, eu não sei. Se ele era de Deus, se não era de Deus, eu creio que ele era de Deus. Mas uma coisa eu sei, eu era cego, agora eu vejo. Isso é fé, irmãos. Ele não precisou conhecer a Bíblia, ele não precisou conhecer nada. Ele creu. Creu para você ver. Por isso que tem gente que chega na igreja, novinho na fé, recebe uns milagres. Assim, você fala, gente, eu estou aqui 20 anos. Uma peleja aqui, esse irmãozinho vem, Deus abençoa. Não sabe por quê? Porque ele está desintoxicado, ele está crendo. Mandar ele andar nas águas, ele anda. Aquela fé assim genuína, aquela fé absurda, preciosa. Então olha só, isso vai falar em Hebreus, eu juntei os textos, fala assim, ó, assim pois diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Por isso, me indignei contra essa geração e disse, não entrarão no meu descanso, na minha promessa. Vemos, pois, que não puderam entrar, por causa do quê, gente? Incredulidade. Às vezes Deus tem grandes coisas para mim e para você, mas nós não vamos experimentar, porque Deus não é poderoso? Não, Ele é poderoso. Mas eu e você muitas vezes temos dureza, não cremos. Falaram para Tomé, Jesus ressuscitou, de jeito nenhum, só acredito vendo. E o homem tinha andado com Jesus mais de 3 anos, irmãos. Nós precisamos ter temor no nosso coração e crer. Crer de todo o nosso coração. Terceira coisa, velar. O que é isso, pastor Carlinhos? Velar. É isso mesmo, velar. A palavra velar vem do latim, significa vigiar. Vigiar. Por isso que quando você fala, onde será o velório? Velório é quando você está naquele tempo ali de vigia. Você está naquele tempo de cuidado, é os últimos momentos que você está com aquele corpo ali. Então se chama velório. Quando você vela por algo, quando você vigia, quando você cuida. Quando você não deixa a lâmpada se apagar. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Isso é velar. O que é velar, pastor Carlos? Quando você não deixa a lâmpada se apagar. Quando você não deixa a peteca cair. Você está velando. O que significa isso? É quando você, olha, o próprio Deus vai falar em relação à palavra dele, lá em Jeremias, olha lá, ó. Disse-me o Senhor, vistes bem, Jeremias, porque o que eu faço com a minha palavra? Eu velo. O que é velar? Eu cuido, eu observo, eu não esqueço. Eu não esqueço. Está sempre diante de mim, está aos meus olhos. Se eu falei alguma coisa, eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então Deus mesmo vela pela palavra, mas eu e você precisamos velar pelas promessas. Porque tem gente que recebe uma promessa e esquece, abandona. Nós precisamos trazer à tona, nós precisamos colocar em oração. Deus, o Senhor me prometeu a salvação da minha casa, a restauração da minha família, do meu casamento. O Senhor liberou uma palavra, o Senhor falou comigo. Deus está aqui, e você vai orando. O que significa isso? Velar.
Não permitir com que esta luz se apague. Quantos estão comigo? Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Então, terceira coisa, eu preciso velar pelas promessas de Deus. Vou partir para a última, o pessoal do louvor, se quiser subir. É a última coisa para eu alcançar as promessas de Deus, é o que, irmãos? Perseverar. Perseverar. Olha o que o autor de Hebreus vai dizer. Com efeito, tendes necessidade de quê, gente? O que nós precisamos? Perseverança. A palavra no original é hipomoné, ou hipomoné. O que significa essa perseverança? É uma persistência sem abandonar a causa. É quando você persiste até alcançar. Hipomoné. Tendes necessidade de perseverança. Para que, havendo feito a vontade de Deus, o que nós vamos fazer? O que vai acontecer? Alcanceis. Quantos querem alcançar as promessas de Deus? O que eu preciso então? Perseverança. Escuta, olha o que um dos maiores treinadores de futebol americano dos Estados Unidos, treinou no futebol americano universitário do Alabama. Ele foi 7 vezes campeão, um dos maiores técnicos. Alguns dizem que ele foi o maior técnico de todos os tempos. Nick Saban, ele vai dizer para nós, as 2 palavras mais importantes para a conquista são estas: o processo. O processo. O que ele está querendo dizer com isso? Ele fala assim, ó, para que você está preocupado se você vai ganhar o campeonato? Você nem venceu a próxima disputa. Você tem que se concentrar onde? Na próxima disputa. Como é que você vai chegar lá? Vencendo aqui. Como é que eu vou chegar na promessa de Deus? Vencendo hoje. Tem gente que está aqui, eu estou falando, Deus vai falar com você através da palavra, mas ele está na segunda-feira. Por que ele está na segunda-feira? Porque ele está preocupado. O que eu vou fazer? Como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou resolver aquilo? E Deus está aqui no domingo com você. Está falando com você, mas você está fora do processo. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Processo. Não aborte o processo. Não tome atalhos. A Bíblia diz, vai ser de fé em, de glória em, um pouco aqui, um pouco ali. Na construção do Espírito Santo. Tem gente que quer abortar o processo de Deus, acelerar, colocar o carro na frente dos bois. Não vai adiantar. Eu estou vendo os alunos aqui da comunidade terapêutica. Há um desafio do profeta ali sobre a vida de Naamã. Quando vocês entram lá, vocês recebem esse desafio. São 7 mergulhos, 7 meses. Alguns ficam um pouco menos, porque é outro regime. Mas é 7. Tem gente que fica um mês e fala, estou bom. Às vezes está mesmo. Às vezes já está bem mesmo, já está bom, já está curado mesmo. Mas existe um processo. Então não aborte o processo. Não pense em desistir. Cumpra. Porque quando você faz isso e você cruza a linha de chegada, Deus te dá força para vencer a outra batalha. Quantos estão entendendo? Mas se você aborta o processo, pode ser essa última canção que nós cantamos, que o Elton dirigiu aqui, ó. Vocês iam cantar o quê? O que vocês iam cantar? Hã? Não, pode ser essa última aqui. Deus das montanhas, né? Essa? Pode ser. Vamos cantar ela. Canção tremenda. Irmãos, o tempo terminou, mas deixa eu falar um negócio para você aqui. Não queima o processo, não. Você está comigo? Vamos enfrentar? Vou dar um spoiler, a pastora Sandra vai pregar daqui um tempo sobre um tema chamado assim, ó, fugir ou ficar? Eis a questão. Ela vai pregar, está preparando a palavra. Então, foge não, meu irmão. Fala para o seu irmão que está do teu lado aí, foge não, meu irmão. É o processo. Persevera. Amém? Segundo e não chegou. O processo é o domingo aqui agora. Vou receber a força de Deus. Aí na segunda eu vou vencer. E vive a segunda-feira com intensidade. Porque a terça-feira, a semana vai ser vencida, o ano vai ser conquistado. Tem gente que fica preocupado com o futuro, esquece o processo. Fique de pé. Vamos orar.
Em nome de Jesus. Depois da reunião, nós vamos orar aqui com você. Depois da reunião, você vai dar um abraço gostoso no seu irmão. E Ana Clara pediu para os irmãos assim, pode ir para casa, irmãos, pode ir para cá, porque nós precisamos fazer uma gravação aqui, um ensaio aqui para o congresso, e nós precisamos do ambiente liberado aqui, tá bom? Os irmãos que são amorosos, gostam de ficar, de conversar. Eu falei, Ana Clara, como é que eu peço isso para os irmãos? Não, pastor Carlinhos, só hoje. Você vai dar um abraço, irmão, falar assim, bora lá comer um sanduíche junto, comer um pastel junto. Feche seus olhos, vamos cantar essa canção. Adorado, adorado, adorado Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu amado, esse é o nosso Deus. Ele traz vida aos sepulcros. Ele faz dos ossos soldados. Ele vai abrir na sua vida um caminho. Receba aí. Senhor pode fazer. O Senhor pode fazer. Só o Senhor pode fazer. Só você que recebe, aplauda Ele bem forte nessa noite. Receba a unção profética sobre a tua vida. Aleluia. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor resplandeça o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e encha você de paz. Shalom, em nome de Jesus. Dá um abraço ao seu irmão. Fala para ele, receba aí as promessas de Deus sobre a sua vida. O Senhor te abençoe, meu amado.